Bom dia a todos mais uma vez. Bom dia, tudo bom? Estou sendo filmado, monitorado, eu fico um pouco nervoso em frente às câmeras, então não se preocupem com isso. A gente teve um problema técnico aqui, mas eu vou resolver usando o celular da Ivonete. Infelizmente, o slide hoje não vai poder ser projetado porque o nosso data show está com curso de casais. Eles viajaram para finalizar o curso e levaram o data show, e por isso hoje nós não vamos poder acompanhar os slides. Mas não tem problema, eu vou me acompanhando por aqui, e aquilo que vocês ficarem um pouco perdidos, pode ser que aconteça, vocês levantem a mão, não sei como está funcionando, e podem perguntar à vontade que a gente vai estar aqui para solucionar qualquer dúvida, tá bom? Esses slides do dia de hoje eu também vou tentar disponibilizar de alguma forma na página da igreja, para que vocês possam ter acesso a isso. Eu sei que vocês já estão aí há 5 domingos, não é isso? Falando sobre o livro dos Salmos. Todos vocês vieram ao longo desse mês de novembro? Você? Faltou um domingo? Vocês estão vindo pela primeira vez? Não? Já estão acompanhando há um tempo então. Só veio domingo passado. Faltou domingo passado. Então tá ótimo. Eu sei que vocês já acompanharam até o Salmo 89, né? Com o irmão lá da Igreja Batista de Itacuruçá. E o meu desafio é ir com vocês do Salmo 90 até o Salmo 150. Eu não sabia que estava sendo gravado, né? É uma novidade que descobri ontem. E então eu não acompanhei as outras aulas, as outras 5 aulas que o irmão lá da igreja da Itacuruçá passou para vocês. Então eu optei para, nesse primeiro momento, ao invés de entrarmos propriamente no Salmo 90, nós introduzirmos mais uma vez o livro dos Salmos. Eu acredito que ele tenha feito isso, né? Trouxe certamente para vocês alguns elementos sobre o livro dos Salmos. Desbloqueando o celular. E entender esses elementos que cercam o livro é fundamental para que a gente possa entender o conteúdo do livro. Não basta aqui nós abrirmos a Bíblia no Salmo 90, 91 e por aí vai, só ler e explanar sem que vocês tenham um plano de fundo sobre o que é o livro dos Salmos. Eu estava até brincando com a Ivonete ontem, dizendo para ela: Ivonete, é loucura falar sobre 60 salmos em 4 domingos. É impossível. É muita coisa, é muito conteúdo, não dá para aprofundar. E aí ela até brincou comigo: não, a gente escolheu o livro dos Salmos, e falou muito bem isso, porque o livro dos Salmos, ele é um resumo da Bíblia. Ele é um resumo do povo de Israel. Isso é verdade, gente. Martinho Lutero, reformador lá na Alemanha, vocês já ouviram falar o nome dele certamente, ele inclusive fala uma frase que ilustra muito bem isso. Ele diz o seguinte: o livro dos Salmos é uma pequena Bíblia e um resumo do Antigo Testamento. Ou seja, o livro dos Salmos é em si uma mensagem completa, né? Ele é tanto uma pequena Bíblia, em sua capacidade de transmitir uma mensagem completa, como é também um resumo muito claro do Antigo Testamento. Por que isso? Porque o livro dos Salmos, ele é escrito durante todo um período. Não é um livro escrito em 2 tardes, em 1 mês, em 6 meses, em 1 ano. Muito pelo contrário, é um livro escrito aproximadamente por 1000 anos, ou seja, é muito tempo. Não dá para imaginar o livro dos Salmos como um livro de um autor sentado na cadeira escrevendo uma história. Não é assim. É um livro que perpassa a geração de Israel desde o período que eles saem do Egito até o pós-exílio babilônico, ou seja, mais de 1000 anos de existência do povo israelita.
A primeira coisa que eu quero abordar com vocês é a teologia dos Salmos. O primeiro ponto, é o primeiro slide aqui. É fundamental entendermos a teologia dos Salmos para que nós possamos de fato entender capítulo por capítulo. Primeira coisa básica que todos nós temos que ter quando lemos os Salmos é ter a consciência que os Salmos não é uma narrativa, ou seja, não é uma história contada. Os Salmos, ele é uma poesia, ou seja, cada capítulo ele conta um poema específico, ele conta um poema acerca da história do povo num momento histórico específico, ou seja, não dá para pensar como se fosse o capítulo 1 o início da história e o capítulo 150 o final dela, porque não é assim que funciona. Cada capítulo dos Salmos é um poema, e aqui poema vocês podem entender também como canções. O livro dos Salmos, desde o período do Egito, como eu falei para vocês, da saída do Egito, eles eram cantados pelo povo. Então, quando a gente fala em poemas aqui, não entenda de primeira como um poema no estilo de rima, como nós temos hoje, né? Hoje a gente fala em poema, a gente já pensa em rima, uma coisa rimando com a outra. Na verdade não é isso, é mais um poema de ideias do que um poema de rimas, de sons, tá? Apesar de que os salmos eles eram cantados, mas nós não temos conhecimento de como era cantado, porque na língua hebraica nós não temos o som das palavras mais, é uma língua morta, o hebraico bíblico, ou seja, nós temos apenas a ideia, a mensagem desses poemas. Outra questão importante dos salmos que nós temos que ter consciência é que os salmos, por ser canções, são utilizados nos cultos públicos, ou seja, Israel cantava os salmos no momento que cultuava a Javé, e também eram utilizados no culto do rei. Eu não sei se vocês sabem, mas naquela época o rei dificilmente estava perto do povo, ele tinha um lugar de culto particular, e os salmos, boa parte dos salmos era cantado pelo rei, e aqui entenda-se prioritariamente o rei Davi, tá? Que é talvez o personagem central do livro dos Salmos. A gente vai até ver isso um pouquinho hoje. Ele escreveu ou refere-se a ele pelo menos aproximadamente 74 salmos referem-se a Davi. Como eu falei, a história dos salmos é desde o Egito, né, da saída do Egito com Moisés, até a saída do povo do exílio babilônico, aquele momento que eles ficam 70 anos presos no cativeiro babilônico, até esse pós-exílio, quando eles saem do exílio e voltam para a terra de Jerusalém, né? Então é realmente um período muito longo da história do povo, e é uma história que é cantada. Outra coisa importante, o livro dos Salmos ele faz parte de uma tradição hebraica, judaica, chamada tradição oral, ou seja, o livro dos Salmos ele não foi escrito num primeiro momento, ele era apenas cantado e ensinado, ou seja, durante esses 1000 anos não existiu o livro dos Salmos. O livro dos Salmos não estava na mão do povo hebreu desde o Egito e ficou na mão do povo hebreu até o final do exílio babilônico, até o pós-exílio. Não foi isso. O livro dos Salmos estava com o povo de forma oral, falada. E essa é uma tradição, gente, muito importante para aquela cultura. Hoje a gente tem um problema muito sério com isso, né? É o famoso telefone sem fio. A gente vai conta uma história, aí o nosso colega que a gente contou a história conta a história novamente para outro, só que a história já está diferente. Esse outro conta de novo, já modifica mais um pouquinho a história,
Quando a gente chega lá no final, a história é completamente outra. Porém, na tradição hebraica, isso não acontecia. Existia um valor muito forte pela palavra, e pela palavra literal, ou seja, aquilo que era ensinado, aquilo que era cantado, era ensinado e cantado geração após geração, exatamente daquele jeito. Então, o livro dos Salmos, ele perpassa por essa tradição oral, até que ele vai sendo escrito ao longo desses 1000 anos. Então, boa parte desse tempo, ele não é escrito, mas é apenas falado, ou melhor, cantado. Só para... eu esqueci de falar isso no início, mas eu julgo importante. Essas informações que eu estou dando para vocês, eu retirei desse livro aqui. Vou até aproximar um pouco da filmagem aqui para o pessoal ver. O nome do livro é Os Salmos da Bíblia, do Luiz Staldemann. Esse livro é excelente. Ele mostra toda essa questão da teologia, ele mostra também as classificações do Salmo, e ele comenta salmo por salmo também. Então esse é o livro referência que nós vamos utilizar para discutirmos aqui o livro dos Salmos. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada, não tem problema, fiquem à vontade. Estou aqui tentando desbloquear o celular da Ivonete. Não, vamos embora, a gente vai tentando. Enfrentamos os problemas técnicos e a gente supera. Outra coisa importante, gente, na teologia dos Salmos. Vocês estão entendendo bem até aqui? Sim, né? Qualquer dúvida é só falar. Outra coisa importante na teologia dos Salmos: eles têm aspectos messiânicos. Nós cristãos, quando ouvimos essa palavra, nós já tendemos a pensar em quem? Quando fala a palavra messiânico, Messias, quem vocês pensam? Pode falar? Jesus, exatamente. Porém, não entenda aqui apenas Jesus, tá? Também Jesus, mas não apenas Jesus, porque Messias em hebraico, traduzindo para o português, significa ungido, ou seja, antes de Jesus tiveram outros Messias. Claro, nenhum deles foi Deus, nenhum deles é Salvador do mundo, mas tiveram outros Messias para a teologia dos Salmos. Por exemplo, Davi, na teologia dos Salmos, é um Messias, é um ungido de Deus, certo? Então, os Salmos ele tem caráter messiânico, tanto para apontar os Messias da sua época, Davi, Salomão, o período monárquico de Israel, como também para apontar, claro, o Messias Cristo. Afinal, nós somos cristãos e a nossa leitura ela é cristocêntrica o tempo inteiro, certo? Então, esses são aspectos da teologia dos Salmos fundamentais para que a gente possa entender o livro. Gente, eu estou a 9h25, tá ótimo. Outra coisa importante para a gente entender o texto, eu estou falando muito rápido porque é muita informação, eu espero que vocês estejam assimilando. Outra questão importante aqui do livro dos Salmos é a autoria, A gente já tem essa mente. Quem foi que escreveu o livro dos Salmos? Eu acho que essa é a pergunta que todo mundo faz. Sempre que eu vou estudar a Bíblia, eu me faço essa pergunta também. Quem que escreveu esse livro específico? E o livro dos Salmos, ele não tem um autor, como eu falei no início, Um autor único que pegou durante um período da sua vida e escreveu um livro. Não foi assim. É um livro escrito durante muito tempo. São canções, que são escritas. Primeiro elas são faladas e cantadas, como eu já falei, e depois elas são escritas, Então, ao longo de 1000 anos, mais um autor escreveu o livro de Salmos. E aqui
eu vou trazer para vocês alguns números. Por exemplo, nós temos 150. Dos 150, aproximadamente, não dá para ter certeza sobre isso, tá, gente? Mas é 73 ou 74 livros, 73 ou 74 capítulos dos Salmos são de Davi, tá? Quando eu falo aqui de Davi, vocês podem provavelmente interpretar que Davi escreveu, né? Mas quando eu falo de Davi, pode existir três possibilidades, que são de Davi, para Davi ou sobre Davi. Qual é a diferença? Existem salmos que foi Davi que escreveu, que foi a autoria dele. Existem salmos que não foi ele que escreveu, mas foi escrito para ele, certo? E existem salmos que não foi ele que escreveu e não foi escrito para ele, mas foi escrito sobre ele. Entende? Então tem essa diferença. Porém, todos esses são considerados salmos davídicos. São aproximadamente, como eu falei, 74. Nós temos também 12 salmos atribuídos a Asaf, que era o líder levita da época do rei Davi. Ou seja, ele era o líder da tribo que organizava o culto a Javé, a Deus, certo? Então, esse levita, o Asaf, o líder, ele também compõe alguns salmos, alguns desses cânticos, e são ao todo 12. 2 salmos são atribuídos a Salomão, filho de Davi, certo? São poucos, né? 2 salmos de Salomão. Tem 9 salmos que são atribuídos aos filhos de Coré ou Corá. Tem um salmo atribuído a Emã, que era um vidente do rei Davi, lá da corte real. Um salmo do sábio israelita, chamado Etã. O salmo de Emã é o 88, vocês já estudaram ele com o irmão da Itapuruçá. É o salmo de Emã. O salmo de Etã é o 89, vocês também estudaram ele com o irmão da Igreja Batista Itapuruçá. E tem um salmo também que é atribuído a Moisés, e é justamente o salmo que nós vamos começar na semana que vem, que é o salmo 90. Não é um salmo davídico, não é um salmo de Salomão, não é um salmo de Asaf, é um salmo de Moisés. Um salmo atribuído a ele, o salmo 90. E tem outros 50 salmos aproximadamente que são de autoria desconhecida. A gente não sabe quem foi ou quem foram os autores do livro, certo? Do capítulo, desculpa. Então esses são os autores dos capítulos do livro dos Salmos, tá bom? Isso é importante, tá, gente? Nós entendermos, porque a autoria vai falar muito sobre o momento histórico, né? Por exemplo, quando nós começarmos a pensar na semana que vem sobre o Salmo 90, nós vamos falar nele rapidamente, nós vamos ter que entender Moisés e o seu período, né? Porque para entender o Salmo 90, você tem que entender Moisés e o seu período, porque é um salmo atribuído a ele, certo? E assim vai. Eu ontem descobri que está sendo gravado isso daqui, e aí eu tentei rapidamente olhar as aulas que vocês tiveram até aqui, e eu percebi que o irmão, ele na ocasião conversou com vocês que o livro dos Salmos, ele é dividido em 5 outros livros. Eu percebi que ele comentou isso com vocês, e eu quero reiterar isso. O livro dos Salmos não é um bloco único, ele é dividido em 5 blocos principais, tá? Então existem 5 livros ali naquele livro dos Salmos, tá? 5 blocos, 5 livros ou 5 partes, não sei qual é a nomenclatura que você prefere chamar.
são eles, prestem atenção nisso. A primeira parte é o Salmo 1. A primeira parte é o Salmo 1 até o Salmo 41. Ele falou isso, eu lembro, na aula. Salmo 1 até o Salmo 41. O segundo livro, a segunda parte, vai do Salmo 42 até o Salmo 72, certo? E esses dois primeiros blocos, ele tem um tema central, um tema principal que perpassa todos esses capítulos. Qual é esse tema? Louvor e exaltação a Deus. Ou seja, do Salmo 1 até o Salmo de número 72, eles têm como tema principal louvor e exaltação a Deus. A maioria desses salmos, gente, fazem parte daqueles 74 salmos de Davi. A maioria dos 72 salmos desses dois primeiros blocos são davídicos. Tem ali uma exceção ou outra, mas a maioria são de Davi, para Davi ou sobre Davi, tá? Então esses dois primeiros blocos, o Stadelman, ele vai dizer que é a era de ouro da monarquia israelita, ou seja, ele conta o período monárquico de Israel, certo? Principalmente o período do rei Davi, tá? Claro que esses cânticos, eles são perpassados durante outros reinados também, tá bom? Estou apanhando desse celular aqui. Vamos lá. O terceiro bloco, ele vai do Salmo 73 até o Salmo 89. Ou seja, até o terceiro bloco vocês já viram, né? Vocês já pegaram a parte de exaltação e louvor a Deus, o período, a era de ouro da monarquia, do reinado em Israel, e vocês já pegaram também essa terceira parte, que vai de 73 a 89. Vocês finalizaram ela na semana passada. E o tema desse terceiro bloco é o que o Stadelman chama de tema sombrio. Ele diz que é o livro sombrio dos Salmos. Por que ele diz isso? Porque o tema principal é o lamento. Do Salmo 73 ao 89 você vai ver muito isso, né? O lamento, a angústia, o desespero, o vazio existencial que a gente encontra muito forte dentro do salmista, né? Vou passar aqui. Esse período, gente, é o período basicamente da separação de Deus com o homem por causa do pecado, né? Esse vazio que se dá, ele se dá pelo pecado na vida do povo de Israel. E ele refere-se, esse Salmo 73 ao 89, ao período do exílio babilônico, ao período que o povo estava preso na Babilônia. E também, a gente não pode imaginar que todo o povo estava preso na Babilônia, mas apenas os líderes, os sábios, a elite do povo. Só a elite do povo estava na Babilônia, os demais não, os demais estavam em Jerusalém, porém estavam devastados, né? E esse povo, tanto da Babilônia quanto o povo em Jerusalém, eles cantam esses salmos do 73 aos 89, mostrando ali a Javé a sua angústia, o seu lamento, o seu vazio existencial. Muito propício, né, para os tempos que nós vivemos, como a Ivonete falou. Nós vivemos tempos difíceis que o salmista
de fato tem essa capacidade de nos consolar. Então essa é a terceira parte, a parte sombria, a parte do lamento que vocês já viram. E a partir da semana que vem nós vamos entrar na quarta e quinta parte. A quarta parte vai do Salmo 90 até o Salmo 106. Não estou conseguindo abrir. E essa parte, ela fala sobre o retorno de Israel para... o retorno do povo de Israel que está na Babilônia para a terra de Jerusalém, a terra de Israel. Como vocês já sabem, né, a gente fala sobre isso aqui algumas vezes, Israel, ele, por causa do seu pecado, ele é levado para a Babilônia. Babilônia conquista o povo de Israel e o povo de Israel é levado então para a Babilônia. Só que depois a Síria, eles conquistam o reino da Babilônia e liberam o povo de Israel para voltarem para sua terra, certo? E é justamente essa volta para a terra que refere-se os capítulos 90 aos capítulos 106, tá? Quando eu falo refere-se, gente, não entendam que esses salmos, eles foram escritos nesse momento. Não, eles foram cantados nesse momento, mas eles podem ter sido cantados em outro momento também, tá? Saibam disso. Eles são escritos nesse momento, mas eles não necessariamente existem apenas nesse momento, porque, como eu falei no início, existe uma tradição oral que perpassa o povo de Israel durante todo esse período dos Salmos. Então essa quarta parte, ela fala sobre o retorno de Israel a Deus. Lembra que na terceira parte Israel está longe de Deus? Né? Existe um vazio existencial por causa do pecado. Agora existe uma aproximação do povo a Deus. E essa aproximação do povo a Deus se dá pelo arrependimento de Israel, tanto no exílio babilônico quanto aqueles que ficaram na terra, tá? que é chamado realmente povo da terra, tá? Então o quarto bloco fala sobre isso. E o quinto bloco é o Salmo 107 ao 150. Eles também são do retorno do exílio, mas eles ganham uma conotação diferente. Eles são chamados de cânticos da peregrinação, ou seja, são os salmos que contam a história exata do povo voltando para a terra. Então tem essa especificidade, tá? Ele não fala apenas de uma questão teológica, mas de um aspecto histórico, tá? Do povo de Israel. Então é o Salmo 107 até o Salmo 150. E são justamente esses dois salmos, esses dois blocos que nós vamos trabalhar nos próximos 3 domingos. Então a gente vai pegar esse período dos salmos que refere-se ao exílio babilônico, ao pós-exílio babilônico, tá? Claro, fazendo alusão a outros tempos do povo de Israel. Vocês estão conseguindo entender bem, gente? Eu estou passando bastante informação aqui. Espero que vocês estejam conseguindo assimilar. Isso é importante para que a gente possa entender o texto. Porque senão a gente lê o texto e fala: o que é isso? Isso é uma história? É uma narrativa? É um conto? Então entender o que está por detrás do livro é fundamental para entender o livro, tá? Como eu já falei no início, o livro dos Salmos, ele tem um gênero literário com filme, né? Filme tem gênero literário. Hoje eu quero ver um filme de ação. Hoje eu quero ver um filme de comédia. Hoje eu quero ver um filme de terror. Eu não gosto muito de filme de terror, não. Eu não gosto. Meu sogro morre de medo de filme de terror. Ele chama de filme de assombração. Detesta. Mas é um gênero, né? Filme policial. Ele gosta de filme policial, suspense.
gêneros de filme, existem também gêneros literários. A Bíblia, os livros da Bíblia também têm gêneros literários. Qual é o gênero literário dos Salmos? É o gênero poético, ou seja, é um texto contado, é uma história contada através de poesias, tá? Assim como é também Eclesiastes, por exemplo, gênero poético, tradição sapiencial. Que palavra doida é essa? Sapiencial? Vem de sábio? Não, vem de sábio. Ou seja, é a tradição da sabedoria de Israel, tradição sapiencial, tradição dos sábios. Então, o livro dos Salmos, ele é poético e da tradição sapiencial, a tradição dos sábios de Israel. Como eu já falei no início, o livro dos Salmos, só um minuto, abrir isso aqui que eu estou morto de sede. Como eu falei no início, a poesia hebraica, esse gênero literário, vocês vão encontrar isso também, por exemplo, na verdade vocês vão encontrar isso mais forte ainda, por exemplo, no livro de Provérbios. Eles trabalham com toda a tradição, né, poética, sapiencial, eles trabalham com um método chamado paralelismo. Em Provérbios, isso é extremamente forte. Provérbios é paralelismo o tempo inteiro, tá? E nos Salmos também se encontram esses paralelismos. O que são paralelismos? São duas ideias jogadas ao texto ao mesmo tempo. Ou seja, você dá uma informação e em seguida você dá outra informação. Essas informações, elas dão um único sentido ao texto. Ou seja, são duas informações paralelas que dão um único sentido ao texto. São duas informações para trazer uma mensagem. É basicamente isso. E existem alguns tipos de paralelismo no livro dos Salmos. Alguns tipos. São 4, mais especificamente. O primeiro tipo de paralelismo que a gente encontra no livro dos Salmos, e vocês terem isso em mente, vai ajudar vocês na hora de ler o livro, é o paralelismo sinonímico. Sinonímico. Que nome esquisito é esse? Paralelismo sinonímico. O que é isso? Paralelismo sinonímico é quando duas ideias são jogadas e elas têm a intenção de uma confirmar a outra. Ou seja, você joga uma ideia, uma primeira ideia, e depois você joga uma segunda ideia. Essa segunda ideia, ela vem para confirmar a primeira ideia. É muito fácil de perceber o paralelismo sinonímico, porque são duas ideias claras, uma confirmando a outra. A gente consegue perceber isso claramente no livro dos Salmos, tem vários exemplos, e nós vamos ver isso nos próximos 3 domingos. Outro tipo de paralelismo é o paralelismo antitético. O que é isso? É o contrário do sinonímico. Ele traz uma primeira ideia e ele traz depois uma segunda ideia contrária à primeira ideia. Percebe? Então, a mensagem se dá nessa contradição das duas ideias. Entender isso é fundamental para entender a mensagem. Um terceiro tipo de paralelismo é o paralelismo sintético. Ou seja, o primeiro é de confirmação, o segundo de contradição, e o sintético é um paralelismo de construção. Ou seja, a primeira informação, ela é uma base para a segunda informação. Elas não se confirmam,
elas se sustentam. A primeira é base para a segunda. Conseguem perceber a diferença? Uma é confirmação, uma confirma a outra, elas têm a capacidade de transmitir isoladamente uma mensagem. A outra é de contradição, uma está contrariando a outra para trazer uma mensagem. E a terceira, ela é de construção, uma depende da outra para passar uma mensagem, tá? Então tem essas diferenças. Essas categorias que eu estou trazendo para vocês, gente, servem também para a leitura de Provérbios. É a mesma característica, tá? Porque é uma característica do gênero literário. Então, se vocês pegarem o livro de Provérbios, vocês vão ver isso. Poxa, tem duas informações aqui, ó. Elas são contrárias, contraditórias, elas são para confirmação, elas são de construção. Vocês conseguem perceber essas diferenças na hora de fazer a leitura. E por último, tem o paralelismo emblemático. Esse crente adora. O crente adora o paralelismo emblemático. Por quê? Porque ele usa figura de linguagem, ele é alegórico, né? Ou seja, usa-se uma alegoria. A primeira informação, ela é uma alegoria, uma ilustração, e a segunda informação, ela descreve a alegoria de forma literal. É como se fosse a alegoria e a explicação da alegoria, certo? Então, quando a gente está de frente com um salmo emblemático, um paralelismo emblemático, a gente tem que entender a alegoria e perceber logo em seguida o que vem em paralelo, a literalidade. Um exemplo muito claro de salmo emblemático, salmo de número 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele traz uma alegoria e depois uma literalidade para explicar a mensagem do texto, certo? Deixa eu ver quanto tempo, tem um tempinho ainda. Isso que eu estou falando, gente, os tópicos pelo menos eu vou disponibilizar para vocês, tá? Porque eu julgo importante vocês terem isso em mãos, até mesmo para lerem, no momento que estiverem lendo o livro dos Salmos, vocês pegarem esse material e consultarem. Espera aí, tem esses tipos, esse salmo fala sobre o quê? Porque é interessante nós termos essa ideia. E por último, para a gente encerrar hoje, eu quero trazer para vocês a classificação dos salmos, tá? E aí a gente vai fechar assim, com esse pano de fundo do livro dos salmos, tá? Eu queria muito que vocês pudessem ver esse slide aqui nesse momento, mas não tem problema. Depois a gente dá um jeito, disponibiliza e vocês vão ter acesso. Só prestem atenção. Os salmos, eles são classificados em algumas categorias, que eu já falei aqui ao longo da nossa conversa desde 9 horas. Né? Existem categorias para esses salmos. Que categorias são essas? Nesse slide eu discrimino todas as categorias e todos os salmos que são da respectiva categoria, certo? Isso ajuda muito. Por quê? Porque quando eu vou ler, por exemplo, o Salmo 90, peraí, o Salmo 90 é de que categoria? Aí eu venho aqui na classificação, o Salmo 90 é de tal categoria. Eu já vou com outro olhar para o texto, com uma compreensão bem mais aguçada, né? Eu já tenho informações do gênero literário, eu já tenho informações da categoria dos salmos, eu já tenho informação dos tipos de paralelismo que eu posso encontrar. Aí eu vou entender a mensagem, porque eu estou entendendo o paralelismo, eu vou entender a mensagem. Poxa, isso aqui é um paralelismo de contradição. Então deixa eu entender aqui o que essa contradição me ensina. Tal informação, é essa a mensagem. Essas ferramentas são importantes para que a gente possa entender os salmos. A primeira classificação, o primeiro bloco que eu já falei para vocês, eles são chamados hinos ou hinos
ou orações de louvor. Hinos de louvor ou orações de louvor. Então existem essa primeira categoria, os salmos, que são hinos ou orações de louvor. Quais são esses salmos? Salmo 8, 19, 29, 33, 65, 66, todos esses vocês já viram com no mês de novembro, né? E tem também salmos, hinos de louvor, que nós veremos ainda, que são o Salmo 100, 103, 104, 111, 113, 114, 117, 135, 136, 145, 146 até o 150. Do 145 até o 150. São salmos de louvor, tá? Hinos de louvor. Então nós vamos encontrar essa característica. Que louvor é esse? Tem vários tipos, tá, gente? Quando a gente entende aqui louvor, a gente não pode entender apenas adoração a Javé. Não é só isso. É também referências de louvor, tanto de Davi quanto do povo de Israel. Momentos de louvor, tanto de Davi quanto do povo de Israel, tá? Então não é estritamente um louvor, mas pode ser uma história sobre louvor, tá? A gente tem que ter essa diferenciação. Essa categoria de hinos de louvor, ela tem subcategorias, né? São o rol de categorias, como diz o Estado, que são, primeiro, hinos de louvor do reinado de Deus, ao reinado de Deus, ou seja, existem salmos que falam especificamente sobre o reinado de Deus. Então, quando a gente vai lê-los, nós já temos que interpretar como Deus reinando sobre o povo de Israel. Eles geralmente utilizam aquela categoria que a gente viu, a emblemática, ou seja, geralmente, tá? Não é sempre, que é o paralelismo com figura de linguagem, com ilustrações. Esses salmos são os salmos 47, 93, 96, 97, 98 e 99. Então a maioria nós veremos, né? Os hinos de louvor ao reinado de Deus. Vamos ver o 93, 6, 97, 98 e 99. Uma segunda subcategoria dos hinos de louvor são os cânticos de Sião, né? Oração de louvor. Aqui é mais louvor a Deus, tá? É uma questão de culto mesmo, é um salmo cultico, tá? Que são salmos 46, 48, 76, 84, 87, que vocês já viram, e o que nós veremos, Salmo 122, tá? Cânticos de Sião. Outra subcategoria do hino de louvor são os salmos históricos, que foi o que eu falei no início. São salmos que contam a história do louvor de Israel. Então, quando a gente vai encontrar salmos especificamente de louvor, louvando, salmos para louvor, feitos para adoração, e salmos da história da adoração de Israel. Percebe que tem essas diferenças? Cada um tem a sua peculiaridade. E esses salmos são... Eu vou passar isso tudo para vocês, não se preocupem. Salmo 78, já viram, e Salmo 105 e 106, veremos. São 3 salmos apenas. Outra categoria dos hinos de louvor, salmos da realeza davídica, ou seja, lembra que a gente viu na primeira categoria que existem salmos do reinado de Deus. Tem também a categoria do reinado de Davi. Davi
O Stadelman vai dizer que é o eu dos salmos, ele é o personagem central dos salmos. Então tem salmos especificamente sobre o reinado dele, certo? Que são os salmos. Eu nunca apanhei tanto para tecnologia igual estou apanhando hoje. O importante é entender a mensagem. Vamos lá, os salmos de Davi são salmos 2, 18, 20, 21, 45, 72. Vocês já viram esse. Aí nós veremos ainda 101, 110, 132 e 144. Eu vou passar tudo isso para vocês, não se preocupem. Estou vendo vocês assim um pouco aflitos. Não fiquem aflitos. E por último, os salmos que tem também na categoria hinos de louvor é os salmos litúrgicos. Como eu já havia falado, são salmos que são como se fossem uma ordem de culto, certo? A gente não recebe a ordem de culto quando a gente entra na piba? Tem um irmãozinho lá atrás que te entrega um papelzinho. Existem salmos que têm essa característica, que são para louvor, são salmos que serviram para o povo louvar Javé. Eram cânticos que eram cantados no culto. Existem cânticos nos salmos que não eram cantados no culto, eles eram cantados cultuando, mas não no culto, no momento de culto do povo, culto no pátio, tá? Esses salmos litúrgicos, eles são salmos do culto, tá? É como se fosse, é só uma ilustração, tá, gente? Ó, muitas aspas aqui. É como se fosse nosso cantor cristão, né? Que a gente canta lá na frente. Então esses salmos são os salmos de louvor. Os salmos litúrgicos, eu não falei, são 15, 24, 50, 81, que vocês já viram, que nós veremos 95, 115, 133 e 134. Nós veremos ainda. Saindo da categoria salmos de hinos, salmos de louvor, nós temos os salmos de ação de graças, ou seja, os salmos de agradecimento. A gente pode perceber isso também nos salmos, né? Tem salmos que o salmista está agradecendo a Javé, a Deus. Eu falo Javé porque é a nomenclatura hebraica, tá, gente? É Deus. Está agradecendo a Deus por alguma bênção, por ter livrado do cativeiro, por qualquer outra bênção que ele possa ter recebido, tá? São salmos especificamente de agradecimento. E aí a gente tem duas categorias, que são os salmos individuais e os salmos coletivos, ou seja, um agradecimento do personagem. O personagem dos salmos, ele está agradecendo, ou é um agradecimento que é do povo de Israel. O povo de Israel agradece a Javé por alguma bênção que ele derramou ao povo. Os salmos individuais são 9, o 30, 32, 34, 40, 66, que vocês já viram, e o que nós veremos, 92, 116, 118, 138 e 139. E os salmos coletivos são menores, que vocês já viram, 66 uma parte, 67 e 68, e o que nós veremos, 107, 124, 126 e 129. Essa classificação, na semana passada, na semana que vem eu vou projetar ela aqui, e toda vez que a gente for entrar num salmo novo, eu vou voltar. Gente, esse salmo é o quê? Isso aqui é um salmo de agradecimento. Aí a gente volta para o salmo, e aí a gente aplica o salmo, entendeu? Aplicando essas ferramentas que a gente está trabalhando aqui hoje, tá? O horário já foi, mas eu já vou fechar, não se preocupe. Então essas duas categorias, salmos de louvor e agora salmos de ação de graças. Tem uma outra categoria aqui, que é os salmos salmos de súplica.
Ou seja, são salmos, eu não vou mais falar quais são os salmos não, tá? Tá demorando um tempo. Só vou dizer as categorias. Os salmos de súplica são preces, são pedidos do povo de Israel a Javé, né? Salmos tradicionais que nós conhecemos, né? Que o povo ou o personagem ele pede algo para Javé que está trazendo a ele ou ao povo um vazio muito grande, né? São salmos de súplica, tem essa característica. São muitos e nós veremos muitos deles. Vocês já viram alguns e nós veremos também alguns outros, tá? Outro tipo de salmos é o salmo. Há duas categorias que tem nos salmos de súplicas, são os salmos de confiança, ou seja, é um pedido acreditando na providência de Javé. A gente vai encontrar essa característica em alguns salmos. Outra característica é os salmos penitenciais. É uma espécie, é um salmos que o personagem, o salmista, ele humilha a sua figura, né? Isso tem vários salmos, ele se humilhando diante de Javé, de Deus. São chamados salmos penitenciais. Tem os salmos de vigília, né, que são os salmos que o povo de Israel ou o salmista está atento às tentações ou aos maus do mundo. Nós vamos perceber isso também no salmista. Salmos tradicionais, salmo de lamentações, né, que nós já conhecemos. Salmos de protesto, são apenas 3, que são os salmos que o povo ou o personagem estão indignados com alguma coisa que aconteceu e eles protestam isso a Deus. Aí tem aqui mais algumas categorias. Tem os salmos de adesão a Deus, que é considerado o salmo sapiencial, que é um salmo para que as pessoas aderissem pessoalmente a Deus, se convertessem, basicamente. É um salmo de evangelismo, como se a gente fosse trazer para a nossa linguagem de hoje, o salmo evangelista. Tem o salmo profético, que é um salmo que fala sobre algo que virá, é uma outra categoria. E tem por último a outra categoria, que é o salmo heterogêneo. Esse aqui eu acho muito interessante. O que é isso? É o salmo que mistura gêneros literários. Ou seja, o livro dos salmos, ele tem um gênero literário que nós discutimos, mas existem alguns salmos que ele tem apêndices de outros gêneros literários. Ele usa recursos literários de outros gêneros. Eles são chamados de salmos heterogêneos, tá? Porque eles não usam apenas o gênero sapiencial, o gênero poético da tradição sapiencial, tá? Então essas são as classificações. Eu sei, gente, que eu falei muita coisa, eu dei muita informação. Dificilmente vocês vão conseguir assimilar tudo isso, dificilmente, mas é importante vocês terem pelo menos essa ideia. Por quê? Porque tendo depois um material que é simples, vai certamente auxiliar vocês na leitura dos salmos, tá? Na compreensão, na aplicação dessas categorias, desses métodos, e eu espero que isso possa realmente nos ajudar ao longo dos 3 próximos domingos e ajudar vocês também na leitura de vocês do livro dos Salmos ao longo da vida. Eu vou orar, tá? Só para a gente encerrar, eu passo a palavra para a Ivonete. E aí semana que vem a gente começa propriamente na aplicação dos Salmos. Vamos começar no Salmo 190 e vamos até o 111, se eu não me engano. São 20 salmos por domingo, tá? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, pelo privilégio de poder explanar um pouco sobre a Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque existem servos Teus que estão empenhados numa manhã de domingo
a estudarem um pouco mais a Sua palavra, a se aperfeiçoarem naquilo que podemos, para que possamos entender a Tua palavra de forma eficiente e eficaz, Senhor. Pedimos também que o Teu Espírito Santo esteja conosco durante todo esse período de dezembro e que nós possamos, Pai, aprender aqui como ler os salmos para poder aplicá-los em nossa vida e na vida do nosso próximo. Esteja conosco, nos abençoe, nos guarde e faça, Pai, com que a nossa mente esteja aberta para entender e para aprender tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós ao longo desse mês. Louvamos o Teu nome, receba também o culto que iremos prestar a Ti logo mais. Muito obrigado por tudo, oramos agradecidos no nome de Jesus.